Na nossa rotina, né, se você pega uma rua do centro de uma cidade do interior, de uma cidade de São Paulo, se você andar, você vai interagir com muitas franquias sem você saber que é franquia, né? Muito. Existe um estudo, eu gostaria de lembrar, porque eu vi esse e nunca mais consegui acessar ele, mas existe um estudo que ele faz quanto da tua vida no dia tu consome franquia. E aí eles fizeram de vários países hoje, quanto que um ser humano médio, dentro da sua sociedade, vai consumir em franquia. E no Brasil deu que 72% do consumo de um brasileiro médio é numa franquia. Eu achei altíssimo, 72% do teu consumo, você vai comprar um acessório de celular, é uma franquia. Você vai abastecer a gasolina do teu carro, é uma franquia. É uma franquia. Uma roupa é franquia, uma alimentação é franquia, uma farmácia é franquia. Então hoje o brasileiro, esse dado era do ano passado, mas 72%, né, nessa pesquisa que eu verifiquei, é consumido numa franquia. É muito louco, é muita coisa. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Dani, hoje temos um super convidado para falar sobre como transformar o meu negócio em franquia. Olá, Houston, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Olá, meus amigos, tudo bem? Daniel, Leandro, pessoal que está nos ouvindo, prazer enorme, obrigado pelo convite de vocês, viu? Imagina, cara. E para quem não te conhece, por favor, conta rapidamente quem é o Houston e o que você faz que te gabarita para falar sobre franchising, sobre franquia, cara. Boa, vamos começar, né? Vamos lá. Primeiro, eu sou Houston, pai da Yasmin, da Isadora, marido da Isabela e um grande vendedor, viu? Eu me considero um ótimo vendedor, porque eu falo o seguinte, homem feio que casa com mulher bonita já é então já tá no currículo lá que é um bom vendedor, só de olhar a foto da esposa, então eu me considero um bom vendedor. E eu tô aqui hoje, né, à frente de uma das redes de franquias, Mais Um Café, junto com os meus sócios, o Alan, o Gary, o Vinícius. E acho que esse é o grande feito que traz para o nosso currículo um pouco do franchise. Não é a nossa primeira rede de franquias, a gente já trabalha com franchise há algum tempo, porém a Mais Um Café está despontando, e quando a gente fala de vendas, né, ela fica em notoriedade. Foi considerada aí a franquia que mais cresceu em 2022 pela Associação Brasileira de Franchise, então isso foi bem legal. O pessoal pôde entender um pouquinho da nossa sistemática de franquias e de vendas de franquias e de apresentação de produto, conceito de marca. Então, acho que tudo isso trouxe um pouquinho dessa história da franquia, da venda, do café, tá bem alta. E eu fico muito feliz, né? Acho que deixei algumas carreiras para trás, né? Algumas experiências profissionais para trás para ficar à frente de franchise, que é uma coisa que eu adoro. Franquia, café e venda. Não tem como ser melhor que isso. Baita episódio. Já sei que vai ser um baita episódio, hein, Dani? Exatamente. E eu fico feliz, cara, porque a gente está a 200 metros de uma franquia do Mais Um Café. No nosso escritório de Sorocaba aqui. Tem o container da Mais Um Café ali, pertíssimo do escritório. E a nossa maquininha de café que a gente achou que ia trabalhar pra caramba, Leandrão, tá músicas ali, porque o pessoal desce. Tá quase aposentada? Tá obsoleta. Lá no Mais Um Café. E realmente não tem como brigar, viu, Leandrão? Não, eu já provei e sei que o negócio é sensacional, cara. Houston, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, tá? Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contribuir com vocês, a gente bater um papo legal aqui. Legal. E antes da gente começar o nosso episódio, você que está nos escutando já sabe. O Papo de Vendedor é um oferecimento da RD Station e dos Super Vendedores. Queremos convidar vocês para conhecerem o nosso treinamento, o Programa de Aceleração de Super Vendedores. Durante 12 semanas você vai estar comigo e com o Daniel Mestre para treinar vendas, exatamente. Você vai conhecer o método Super Vendedores, vai aprender a desenhar o teu processo comercial ou ajustar o teu processo comercial.
vai aprender técnicas avançadas de vendas e vai ajustar os comportamentos certos. O que a gente quer com esse treinamento? Fazer com que você crie o seu processo, que você tenha técnicas para você aplicar em cada fase do teu processo de vendas e que você ajuste o teu comportamento para aplicar essas técnicas e vender muito mais, bater meta, ganhar dinheiro com a gente. E nós também queremos convidar você para conhecer o RD Station CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Você já sabe, nós utilizamos esse CRM na nossa operação comercial, Casa de Ferreiro Espada Ninja na Vitrine. Eu estou recomendando uma ferramenta porque eu uso ela todos os dias. Então já fica o convite para você conhecer o plano gratuito do RD Station CRM. Tem link na descrição deste conteúdo. E para a gente começar o nosso episódio, eu quero trazer uma pergunta para iniciar aqui o conceito de franquia, de franchise. Houston, o que é uma franquia e como saber se o meu negócio é adequado para se tornar uma franquia? Muito legal. Leandro, esse assim é uma das perguntas que eu mais escuto. Quando eu falo com empreendedor, né, com dono de negócio, alguém fica, como é que eu faço para o meu negócio virar franquia, né? O que eu preciso para o meu negócio virar franquia? O que é uma franquia? Eu gosto de falar assim, existem várias formas de a gente responder essa pergunta, tá, Leandro? Tá. Franquia, você pode trazer a premissa básica dela, do que é a franquia, que é uma forma de expandir teu negócio, que é uma forma de você criar acesso ao teu produto, ao teu serviço em grandes territórios. Eu acho que a premissa básica de franquia é isso. Eu gosto de pensar em franquia como uma rede. Franquia para mim é rede. Quando eu falo rede de franquias, eu estou falando de rede de relacionamento, Leandro, eu estou falando de rede de parceria, rede de conhecimento, de desenvolvimento. Então, franquia é rede. É uma forma de você alavancar todos os cenários. Você alavanca a marca, você alavanca o teu produto, teu serviço de maior acesso às pessoas, você alavanca outras pessoas, parceiros, empresários que não tenham ainda talvez conhecimento empresarial, você alavanca ele desenvolvendo conteúdo de vendas, conteúdo de gestão, conteúdo de marketing. É uma forma de você fazer com que cresça um conceito que você desenvolveu. Então, franquia, eu sou apaixonado por franquia. A minha formação é da área de saúde, de jurídica, mas eu larguei tudo porque me apaixonei pela área de franquia. O quanto que ela permite que você acesse grandes amigos. Você falou, né? O Daniel falou que tem 200 metros em Sorocaba, de escritório teu. É a Fernanda e o Fernando, um casal incrível, que eu considero como amigos, né? Eu tenho certeza que se eu for para Sorocaba, eu vou ser muito bem recebido por eles. Então, franquia é isso. É a possibilidade de você acessar ambientes, pessoas, clientes, fornecedores. Então é um jeito de você alavancar todos que estão ao redor em prol de uma marca, em prol de um produto ou serviço. É isso que eu adoro de pensar sobre franquia. E quando a gente fala sobre o que é preciso para virar uma franquia, o que é preciso para tornar o teu negócio uma franquia, existem várias maneiras de fazer isso, tá? Leandro, Daniel, você pode seguir uma linha de formatação, que é fazer um documento, pegar o teu negócio, escrever um plano de negócio de franquia, de franqueador, você fazer as vendas da franquia, a implantação, a estruturação. Existe uma série de elementos que você constrói para que o teu negócio vire uma franquia. Mas a principal coisa, que eu escuto poucos falarem sobre isso, a principal coisa que você precisa para transformar teu negócio em franquia é mudar a tua mentalidade. Porque provavelmente, porque é onde eu mais vejo que o pessoal patina um pouquinho nisso. Porque provavelmente a pessoa que está querendo transformar o seu negócio em franquia, ela vive o seu negócio. Vamos imaginar que você é dono de uma pizzaria, por exemplo, né? Uma pizzaria. Você monta uma pizzaria, você vai bem com a tua pizzaria, você decide transformá-la numa franquia. A primeira coisa que você precisa fazer para transformar o teu negócio em franquia é parar de pensar como dono de franquia, de pizzaria. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a tua ideia, porque agora você não vai mais vender pizza. Você vai agora, não vai mais preparar uma massa, fazer um recheio para vender uma pizza saborosa, bem apresentável. O que você vai ter que fazer agora é desenvolver um empresário. Você vai ter que educar uma pessoa a viver aquela tua rotina de vida. Você vai ter que ensinar aquela pessoa a contratar outra pessoa. Você vai ter que ensinar aquela pessoa a desenvolver uma venda que talvez ele nunca tenha vendido. Então, a primeira coisa que você precisa hoje para transformar teu negócio em franquia, muda a tua mentalidade de dono de negócio. A tua mentalidade não pode ser mais aquela vida, por exemplo, cafeteria. Você não pode mais
Eu falo o caso da Mais Um, eu nunca tive uma cafeteria, né? Eu acho que eu não cheguei a conversar com vocês, Leandro, mas assim, eu nunca tive uma cafeteria na minha vida, né? E hoje a gente está aqui à frente, né, de uma das maiores franquias de café do Brasil em apenas 3 anos, porque a nossa mentalidade nunca foi de ser dono de uma cafeteria, e sim de trazer pessoas para perto, para desenvolver elas como donos de cafeteria, como empresários do café, como pessoas que deveriam contratar barista, treinar baristas, fazer venda do produto, da marca, do conceito, fazer um bom atendimento. Então a preocupação é sempre essa, tá? Então a primeira coisa, quando alguém pergunta para mim como é que eu faço para transformar um negócio em franquia, a pergunta que eu faço assim, tá disposto a mudar a forma que você vive hoje? Porque a forma que você vive hoje é como dono do teu negócio, num restaurante, num bar, numa loja de roupas, numa farmácia, né? Não importa o que você está fazendo. Hoje você vive a operação. E você agora vai ter que viver o desenvolvimento de outra pessoa. É isso que é franquia. Franquia nada mais é do que desenvolver pessoas. Essa é a grande missão de um franqueador. Mas você tem que ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade para... Claro. Eu imagino o seguinte, senão, por exemplo, qualquer... Vamos colocar com aspas aqui, né? O amigo ouvinte que está nos assistindo, estou fazendo aspas com a mão aqui. Qualquer pizzaria aqui do bairro poderia almejar se tornar uma franquia. Mas quantas franquias de pizzaria elas já não existem, né? Já não trazem. Então, assim, acho que nem todo negócio deveria ser uma franquia, talvez, Houston? Eu acho que assim, se decidir virar franquia ou não, a primeira coisa você vai ter que jogar o jogo do franchise. E o jogo do franchise é você perceber que elementos devem ser criados dentro de um negócio para ele se tornar uma franquia. Tá? Então, a primeira premissa é você criar os elementos de franqueabilidade. É um certo palavrão aí, né? Elementos de franqueabilidade. São elementos que você coloca no seu negócio e você inclui no seu negócio que talvez não tenha enquanto você operava como loja própria. Mas você tem que incluir alguns elementos para que ele seja viável se tornar uma rede de acesso a diferentes territórios, de acesso a diferentes clientes e de diferentes gestores. Então, sim, você tem que adaptar o seu negócio. Aí que eu falo que é mudar a mentalidade. Porque talvez no teu negócio você fale assim, eu não preciso ter disso aqui no meu negócio hoje, porque isso não dá lucro. Mas talvez para virar franquia tem que ser adicionado isso, para assegurar os elementos de franqueabilidade. E existem vários, tá, Leandro? Existem vários. Por exemplo, um elemento de franqueabilidade é a tua capacidade de transferir know-how. Então você não pode simplesmente fazer uma boa pizza ou fazer um bom atendimento. Você tem que manualizar, você tem que criar um manual de como transferir esse conhecimento de como vender uma boa pizza, um bom atendimento, como comprar um produto, como estocar um produto. Então você começa a inserir algumas coisas, por isso que a tua mentalidade não pode ser só de operador, né? Não pode ser só de alguém que vive daquele negócio. Você agora tem que criar elementos para que isso possa ser replicado conforme adiante. Não sei se ficou claro nessa parte, né? Ficou sim, cara. Padronização, né, Houston? Tem. A padronização ele é oriundo da franquia, né? A gente acredita sempre que quando você vai numa franquia, falou de Sorocaba, Daniel, se você vier até aqui Curitiba, que é onde fica a nossa sede, a expectativa é que você encontre o mesmo pão de queijo, o mesmo croissant, o mesmo tipo de preparo de café, até mesmo a mesma temperatura do drink, do produto, na tua boca deve existir. Então, a premissa de que você vai acessar um local com as mesmas características, com os mesmos produtos e qualidades de atendimento, ele é necessário. E esse é o grande desafio, vou dizer, né? Esse é um grande desafio da franqueadora, é esse, você pegar pessoas totalmente diferentes, né? E fazer com que elas repliquem algo, né? Interessante. E com relação aos benefícios de transformar o negócio em uma franquia? Porque eu entendi o que é, né? Entendi se eu faço, como eu faço uma adequação, né? Você falou, eu consegui replicar o meu modelo, eu consegui manualizar a minha pizza, como a gente está usando o exemplo, mas os benefícios, a gente pudesse listar aí 3, 4, 5 benefícios de se transformar um negócio em uma franquia, cara. Boa. Acho que o grande benefício é a possibilidade de crescimento, de expansão. Então você está criando um sistema onde as pessoas terão acesso ao que você desenvolveu no teu negócio. Então imagina o seguinte, vamos voltar para a ideia da pizza, né? Você tem uma pizzaria aí em Sorocaba, e como que eu vou fazer para que essa pizza chegue em outro estado? Né? Pelo sistema tradicional de entrega, isso não vai ser possível. Mas se você tem a chance de expandir a território.
Então, a primeira grande vantagem do franquia é você expandir território. Então, você tem a facilidade de expansão do território. Mas não existe só franquia para isso, né? Você pode fazer por licenciamento, você pode fazer por filiais, né? Expansão por lojas próprias de filiais, você pode fazer por sócio operador. Então, existem alguns outros formatos. A franquia é um deles. Eu, particularmente, adoro franquia, principalmente porque ela tem uma regulamentação. A franquia, ela não sai da tua cabeça, ela tem uma regulamentação. Existe hoje a lei de franquias. Você tem hoje grandes entidades, como a Associação Brasileira do Franchise, ABF. Então, você tem um ambiente muito, muito sólido no Brasil hoje. Inclusive, é o segundo maior ambiente de franquias do mundo, é o Brasil. Só perde para os Estados Unidos e estão bem perto dele, inclusive. Então, ele é um ambiente muito sólido. Então, a grande vantagem é você ter territorialidade da tua marca, do teu produto, do teu conceito a nível Brasil. Esse é um grande fator. O segundo fator que eu vejo é como você cresce, e cresce de forma acelerada, você tem algumas facilidades operacionais, como, por exemplo, negociação com fornecedores, ambiente de desenvolvimento. Então, dificilmente, quando você tem 1, 2 ou 3 negócios, você consegue ter um treinador para o teu time. Você consegue ter um mentor para o teu negócio. E a franquia, obrigatoriamente, você cria ambiente de desenvolvimento, mentorias, planejamentos estratégicos muito longos. Né? Então, você consegue fazer isso com que uma empresa pequena não tem ferramenta suficiente para isso. Então, se eu pudesse elencar grandes fatores, seria territorialidade, o ambiente de fornecimento, você negocia melhor teus produtos, as tuas margens, os acessos, a tua marca cresce e o ambiente de desenvolvimento, de vendas, de gestão, de marketing, de planejamento futuro. Então você tem uma aceleração, inclusive, nessas etapas. Eu adoro por causa disso, assim, você consegue evoluir muito rápido. A nossa marca evolui muito rápido, por exemplo. Cada 6 meses ela está diferente. Interessante. Mantendo o mesmo padrão, mas inovando, melhorando, ajustando processos, né, isso cara? Isso mesmo. Eu acho que o lance de você conseguir expandir, para mim, assim, eu já estudei bastante o tema, né? Eu acho que o lance de você conseguir expandir sem você usar o seu próprio capital, né? Então eu tô, por exemplo, na cidade de São Paulo, e de repente eu tenho uma operação aqui que roda muito bem na cidade de São Paulo, mas eu não tenho capital próprio para de repente expandir para o interior de São Paulo, ali nas principais cidades. Então eu acabo expandindo meu negócio através de franchise, porque aí eu estou vendendo todo o meu know-how, a minha marca, o meu produto, para alguém que tem esse capital e topa operar o negócio da mesma forma que eu opero, para ter o lance da uniformidade, o lance da padronização, né? Perfeito. Então você não precisa investir numa unidade inteira própria, porque você tem um parceiro que vai fazer isso. É claro que as tuas margens são diferentes, né? O teu lucro não vai ser igual a ter uma loja própria. Então, se eu abrir uma loja própria, fazer uma franquia, loja própria vai te dar mais resultado, porque a franquia vai te dar royalties. Royalties é uma fração do faturamento que não é líquido, ele é bruto para entrar e você tem despesa. Então você vai lucrar menos, mas também não vai fazer investimento nessa unidade própria. E aí a grande vantagem, você pega o teu recurso da tua empresa que você vai alavancando e você gera esse recurso para desenvolver mais. Então é muito comum o sistema de franchise ter mais tecnologia, o sistema de franchise ter mais lançamentos, o sistema de franchise ele tem maior desenvolvimento humano. Por quê? Porque os recursos que um operador de loja própria tem que despender para os espaços físicos, ele não sobra para ele desenvolver nova tecnologia. Não sobra para ele desenvolver um marketing maior. Não sobra para ele desenvolver desenvolvimento de produto. Mas o franqueador, como ele não está investindo em loja própria, ele consegue fazer isso pelo seu sistema. Então são duas vertentes bem interessantes, todas são muito válidas, todas são ótimas. Inclusive meu irmão tem uma empresa e ele várias vezes perguntou: o que você acha de eu virar franquia? Eu falei: não precisa. Né? Qual que é o teu desejo? Qual que é o teu objetivo? Então, se você tem capacidade de abrir uma filial, você pode abrir uma filial. Abre a filial. Agora, qual que é o teu grande desejo? É que a tua marca esteja no Brasil inteiro ou você só quer crescer a tua empresa? Não, eu quero crescer a minha empresa, então não precisa abrir franquia. Né? Agora, não, meu desejo é acessar o Brasil inteiro, é criar marca, criar branding, é desenvolver mais novas tecnologias, novos produtos. O dele é um serviço. E ele não tem desejo de desenvolver um novo serviço, uma nova tecnologia, alavancar isso agora. Ele só quer acessar
um crescimento maior na empresa dele, e tá tudo bem. Eu acho que entender principalmente o que você deseja com a tua empresa é o ponto crucial para decidir se vale ou não vale a transformação em franquia. Perfeito, perfeito. E para mim tá muito claro isso. A diferença entre você crescer com capital próprio versus você querer aumentar exponencialmente a tua rede, né, mantendo o controle do produto, do serviço que você presta. E, cara, a gente não percebe, né, mas na nossa rotina, né, se você pega uma rua do centro de uma cidade do interior, de uma cidade de São Paulo, se você andar, você vai interagir com muitas franquias sem você saber que é franquia, né? Muito, muito. Existe um estudo, eu gostaria de lembrar, porque eu vi esse e nunca mais consegui acessar ele, mas existe um estudo que ele faz quanto da tua vida no dia tu consome franquia. E aí eles fizeram de vários países hoje, quanto que um ser humano médio, dentro da sua sociedade, vai consumir em franquia. E no Brasil deu que 72% do consumo de um brasileiro médio é numa franquia. Eu achei altíssimo. 72% do teu consumo, você vai comprar um acessório de celular, é uma franquia. Você vai abastecer a gasolina do teu carro, é uma franquia. É uma franquia. Uma roupa é franquia, uma alimentação é franquia, uma farmácia é franquia. Então hoje o brasileiro, esse dado era do ano passado, mas 72%, né, nessa pesquisa que eu verifiquei, é consumido numa franquia. É muito louco, é muita coisa. É muito louco mesmo. É muito louco. E assim, e para quem tá nos ouvindo, de repente, né, tá super interessado em expandir o negócio através do franchising, né? Quais são as etapas necessárias para eu transformar o meu negócio em uma franquia? E principalmente, cara, quais são as responsabilidades do franqueador e do franqueado da franquia, cara? Ficou estranho, né? Do franqueado da franquia, mas responsabilidades do franqueador e do franqueado. Do franqueado, né? As pessoas invertem bastante, inclusive, essa terminologia. Vamos lá, as etapas para uma franquia. A primeira coisa é desenvolver a metodologia de ensino. Você precisa entender como que você vai transferir tudo que você criou para uma pessoa do zero. E essa pessoa do zero tem um nível de experiência completamente diferente do teu. Então, pode ser que ela tenha... Você é casado, essa pessoa não seja. Você tenha filhos, ou você não tem filhos, essa pessoa pode ser que tenha filhos em casa. Né? Ela pode ser o dinheiro da vida dela. Então você tem que criar uma metodologia de ensino que ela se adapte, se modele em diferentes cenários, de persona, de pessoa, de rotina e culturas. Né? O Brasil é um país continental, então você tem muita oscilação de culturas. Então, metodologia de ensino. Como que você vai treinar e ensinar um empresário novo naquele segmento, naquela marca, a gerar os resultados a qual você despertou e verificou que é possível. Essa é a primeira característica. Metodologia de ensino. A segunda coisa que você precisa entender é o quanto que esse negócio pode se tornar rentável para o teu franqueado e possível pagamento para um franqueador. Porque o franqueador vive dos resultados da franquia. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou viver de uma fração, né, daquela operação, que é o royalties. Então, quanto dessa operação consegue gerar resultado para o franqueado e consegue pagar pelo know-how, pela entrega do franqueador. Com base nisso, aí você tem dois planos de negócio. O plano de negócio da franqueadora. E com esse recurso de royalties, a franqueadora se alimenta. E com esse recurso de royalties, a franqueadora se alimenta e deve entregar, devolver para o franqueado em estrutura, suporte, know-how, desenvolvimento, marketing, enfim, metodologia e tudo aquilo que é necessário para a marca continuar prosperando. Então essas são uma das etapas cruciais, assim, sabe, de construção de uma franquia. E é claro que aí você vai modelando todo o crescimento da tua rede e o quanto que você também precisa crescer como franqueador. Sempre lembrando que o franqueador deve crescer passos na frente da sua marca. Por exemplo, o nosso planejamento de 2023, ele está todo atrelado a 2024, não é mais para o ano de 2023. Nós costumamos fazer uma convenção em novembro. Finalzinho de novembro, a gente faz uma convenção com franqueados, onde a gente apresenta tudo que vai ser o ano seguinte. Quais serão os lançamentos, quais serão as metodologias, as campanhas, quais serão as premissas que nós vamos trabalhar, os números, as diretrizes. Então a gente apresenta em novembro tudo que vai acontecer no ano seguinte. E no ano seguinte a gente está botando em prática, mas já está desenvolvendo o ano de 2024.
Então essa é outra característica, que você, a partir de agora, você não opera mais um negócio próprio, agora você opera o futuro daquele negócio próprio. Então essa é a parte de construção de uma franquia. Aí, é claro, documentações, contrato, existe a COF, que é a circular de oferta de franquia, como se fosse o plano de negócio de uma franquia. Então como que eu apresento para o Daniel o plano de negócio que ele está possivelmente comprando. E aí depois vem uma coisa que poucos falam, mas é a grande realidade. O sistema de franquia, ele não permite que você se sustente sem vendas. Vendas de franquias, inclusive. Então a venda de franquia, vender franquia, não é um palavrão. Vender franquia e crescer com vendas de franquia não pode ser um problema, muito pelo contrário. Porque a venda de uma rede pequena não se mantém no mercado. Uma rede pequena não consegue desenvolver produto, não consegue negociação, não consegue bons mentores, porque ela precisa crescer, ela precisa ter corpo, senão ela não tem representatividade. Então vai criar teu negócio de franquia, qualifica a tua venda, qualifica o teu processo de venda, como que você vai apresentar, você não vai mais vender uma pizza, agora você vai vender um negócio de 200, 300, 400 mil reais. Então não vende mais uma pizza de 40 reais. Agora você está vendendo um negócio de 400 mil reais. Então você vai ter que mudar o teu formato, a tua abordagem de venda é outra. E o teu cliente é outro. Então por isso que eu digo que quando você se transforma no franqueador, a tua mentalidade de operador tem que ser mudada. Você tem que transformar essa característica. Né, Houston? Se você achar que não, a minha pizza é boa, não vou contar para ninguém como é que faz... Ferrou. Você precisa começar a falar o mais urgente possível e mostrar que você sabe ensinar, senão as pessoas não vão querer fazer, né? Tá aí uma outra dor que você tem que sanar imediatamente quando pensar em franquia. Esqueça que tudo vai vir do teu domínio. Esqueça que tudo vai vir de você. Não é possível, Daniel, centralizar dentro de um sistema de franquias, porque é um sistema extremamente grande, é uma mentalidade de crescimento. Então você precisa ter boas pessoas, você precisa ter gente boa do seu lado, você precisa ter bons braços direitos, pessoas que pensam na tua marca, na tua empresa, como donos mesmo. Começa pelo franqueado, o franqueado tem que ter paixão, o franqueado tem que ter comprometimento com aquilo, sabe? Até foi uma pergunta do Leandro, né? Quais são as responsabilidades do franqueador, do franqueado? A primeira, eu fui franqueado há muito tempo, tá, Leandro e Daniel? Eu fui franqueado, eu tenho 13 anos de experiência como franqueado. Então, eu vivi de franquia, eu sempre fui franqueado. Eu nunca quis ser franqueador. Na verdade, o meu desejo era ser multifranqueado. Eu queria ter muitas franquias. Eu era militar do Exército, eu era oficial de saúde do Exército. Quando eu comprei minha primeira franquia, eu tinha 23 anos de idade. E o meu desejo era montar um negócio, ser dono de um negócio. E aí eu comecei, fui bem, 4 meses depois, comprei a segunda franquia, e aí fui indo, era uma clínica de emagrecimento. E aí, quando eu cheguei a ter 4 dessa clínica de emagrecimento, depois tive mais 2 franquias de restaurante, depois uma de educação. A ideia era eu queria ser multifranqueado. E a primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava ter boas pessoas ao redor. Tinha que ter boa equipe, boa gente, primeiro, me mentorando e eu mentorando outras pessoas. Então, como franqueado, como operador, eu já tinha essa ideia de que eu precisava mentorar e ser mentorado. Então, Daniel, não dá para centralizar. Não dá para acreditar que você tem todas as respostas e muito menos que tudo depende de você, porque é o sistema que cresce. E eu só me tornei franqueador, Daniel, porque eu me senti negligenciado como franqueado. Eu tinha 3 marcas diferentes, eu tinha franquia de 3 marcas diferentes, eu senti que eu precisava ser desenvolvido, ser qualificado. Era muito novo ainda, muito jovem, não tinha experiência com o negócio, e eu tive que levar muito no meu feeling, eu tive que buscar situações muito fora. E eu só virei franqueador porque fui negligenciado, na minha percepção. E aí eu decidi vender umas ou outras franquias. Até janeiro agora eu era franqueado de outra marca ainda, vendi a minha última unidade franqueada agora em janeiro, junto com a minha esposa, mas até então era só isso. E eu decidi que eu precisava ter pessoas para dar um suporte, uma estrutura diferenciada. Então o que você falou, Daniel, tá certíssimo. O franqueado, ele nada mais é do que a personificação da frase do cara comprou a sua ideia, né? Se você vai vender uma ideia, não, tem uma ideia de pizzaria, tem uma ideia de cafeteria, é assim, você precisa passar a ideia inteira, né, para que a pessoa execute a sua ideia. Se você quiser esconder uma parte do jogo, quiser contar os segredos do negócio,
a ideia vai pela metade e daí não funciona, né? Daí não faz o negócio. Tu sabe que uma coisa que eu fico impressionado, Daniel, às vezes eu recebo muita gente aqui no escritório, tenho o maior prazer de conversar. Hoje mesmo eu estava com o pessoal de São José do Rio Preto aqui, que eu posso bater um papo contigo, vem aqui, a gente troca muita ideia. E às vezes eu vejo, Daniel, tem gente que senta na minha mesa aqui comigo, bater papo. Não, porque eu tô com um projeto, assim, aí eu pergunto, mas do que se trata? Não, eu não posso falar agora, né? Eu não quero falar sobre esse projeto, mas me diz o que você acha. Eu falei, cara, vamos lá, se você não quer abrir para mim o teu projeto, você tá me pedindo uma ajuda, um bate-papo, como é que você vai desenvolver esse negócio? Entendeu? Então começa por aí, não pode ter esse receio, né? Tem que acreditar o quanto que ele é poderoso na tua mão e que você consegue desenvolver ele. E vender ideia, Daniel. Eu conto isso, o pessoal às vezes não acredita. Mas eu literalmente vendi a ideia. Por quê? Porque eu não tinha uma loja física, eu não tinha um negócio. A Mais Um Café não existia ainda. A primeira operação foi um franqueado que comprou e montou. Eu vendi um pedaço de papel, um plano de negócio escrito, uma teoria muito bem fundamentada, muito bem desenhada, muito bem estudada, mas a gente não chegou e o cara falou, tenho esse negócio aqui para montar, eu vou lançar esse negócio no Brasil. Você quer ser meu primeiro franqueado? O cara olhou, mas onde que eu provo o produto? Eu falei, não tem como provar o produto, porque a gente vai fazer pela primeira vez dentro da tua loja. Mas como é que eu sei que vai dar certo? Eu falei, é só você ler o que eu escrevi, que a gente pesquisou aqui, os meus sócios, então eu tenho certeza que se a gente seguir esse padrão aqui, o que está escrito aqui vai dar resultado. E foi vender a ideia. E a pessoa comprou e montou a primeira loja. E todo e qualquer resultado vendido logo depois nunca foi meu. Sempre foi de alguém que comprou a ideia. Eu sempre vendi a franquia, nunca existiu um modelo padrão meu. Nunca existiu a loja conceito, a loja referência, a loja que deu certo, que deu resultado. Não. O que deu resultado sempre foi um franqueado. Então, as pessoas que compravam a franquia nossa sempre compravam o resultado de um outro igual a ele, que de nada sabia, que nunca tinha feito um negócio antes, que foi lá desempenhou, desenvolveu e gerou resultado. E aprendeu como gerar resultado. Então, as pessoas sempre compraram o conteúdo, o know-how, o desenvolvimento delas. Interessante, cara. Olha, muito, muito interessante a tua visão. E a gente tem mais duas perguntas aqui para a gente enriquecer muito o nosso episódio. Mas antes da gente fazer essas duas perguntas, Daniel Mestre, nós temos uma meta. Aliás, uma nova meta, né, Dani? Uma nova meta, né? Mudaram os indicadores, mudamos a meta, né, Leandrão? Se você não acompanhou o episódio da semana passada, Clínica de Vendas, saiba que o Spotify teve uma atualização em abril e mudou as métricas, né? Então a gente não tem mais a visualização da quantidade de ouvintes. E como o desafio de cortar minha barba tá no ar, até o dia 31 de junho a gente tem que bater 35 mil seguidores, certo, Dani? Exatamente. Se você quer colaborar com o corte de barba do Leandro, você pode ajudar a gente a atingir essa meta de algumas formas. A primeira delas é compartilhando esse episódio com quem gosta de café, com quem gosta de franquia, com quem gosta de novas ideias de negócio, novos modelos de negócio. Compartilha no WhatsApp, você vai clicar ali no botãozinho de compartilhar, né? Manda no WhatsApp da galera e fala pra galera seguir o Papo de Vendedor. Você vai clicar no logo do Papo de Vendedor ali no Spotify e vai clicar em seguir, assinar ali. É completamente gratuito e você vai ficar por dentro de cada episódio novo que vem ao ar, não é isso, Leandro? Exatamente. E do ladinho ali do botãozinho de assinar, você tem a classificação. Você tem ali 5 estrelinhas que você pode clicar. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio já merece, cara? Nesse caso, 5 estrelinhas, caso não dê para colocar mais. É isso aí. Já assinou? Clique em 5 estrelinhas, porque isso ajuda o Spotify a entregar ainda mais o nosso podcast para mais ouvintes, mostrar mais o Papo de Vendedor, e a gente cresce a nossa audiência, trazendo cada vez mais convidados ilustres, assim como o Wilson está aqui com a gente hoje. Tá? E já faço o convite para você seguir o nosso perfil lá, @supervendedores. Tá batendo um papo com tá gostando desse papo que a gente tá batendo aqui? Tira um print com o seu celular, publica lá no Instagram, né? Marca o @supervendedores. Houston, qual que é o seu arroba aí pra galera marcar? Legal, é Houston Guerin. Cara, é quase um palavrão, né? Então é @Houston Guerin e vocês conseguem me acompanhar por lá.
Fica tranquilo que tem aqui na descrição desse podcast, vai estar o seu perfil ali, já com um link clicável, já abre direto o Instagram. Galera, vai lá, marca o @supervendedores, marque o Wilson, para a gente poder trazê-lo mais vezes aqui. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. Legal. E a nossa próxima pergunta é: como a gente pode estabelecer, né? Se a gente está falando de franquia, se a gente está falando de expansão de negócios, se a gente está falando de crescimento, de desenvolvimento de produtos, de mais gente entrando na nossa rede, né? Como estabelecer um sistema de suporte e treinamento? Aí, treinamento de vendas, a gente consegue falar com propriedade. Como estabelecer um sistema de suporte e treinamento para os franqueados? Boa, boa. Cara, eu adoro isso. É uma das partes que eu mais me envolvo dentro da franqueadora, são os treinamentos. Eu adoro fazer isso. Eu faço treinamento que eu vou em loco. Então, a primeira coisa é entender o tamanho da tua rede. E quais são as características básicas do teu franqueado e do time do teu franqueado. Então, o teu negócio vai exigir treinamentos diferentes do meu. Então, vamos lá, voltando para o caso da pizzaria. Eu vou ter um pizzaiolo para formar, eu vou ter lá um atendente de telefone para informar, para treinar, talvez um atendimento de mesa, que é diferente de uma clínica odontológica, onde eu vou ter que treinar uma pessoa que é um dentista, uma secretária, uma assessora. Então, a primeira coisa, qual é o nível de know-how e de complexidade do teu know-how para pôr em prática o resultado da tua operação? Quando eu entendo que eu preciso educar as pessoas em diferentes características, começa primeiro pelo operacional. Então, como eu educo? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cafeteria onde eu preciso passar uma semana na cidade do franqueado, dentro da loja dele, treinando as pessoas que vão servir o produto. Então, eu preciso me deslocar até a cidade do meu franqueado, ficar cerca de uma semana treinando os colaboradores daquela operação. Então, esse é um nível de treinamento que você faz em loco na tua operação. Tem aquele treinamento que você pode fazer online, que às vezes é um conteúdo de estudo, né? Onde o franqueado, o empresário, o operador, ele vai ter que absorver um conteúdo de estudo, onde ele vai poder rever aquele material, porque ele é um material que você estuda e aplica. E existe aquele que é de comportamento, aquele treinamento de comportamento, normalmente eu gosto de fazer fora da operação e fora da casa do franqueado. Então não pode ser online e nem pode ser na operação. E é nesse momento que eu chamo o meu franqueado para perto de mim, que eu chamo ele para vivenciar outras coisas, que é de comportamento. Porque você está lidando com empresários e muitas das vezes empresários precisam ter comportamento de vendedor, comportamento de marqueteiro, comportamento de relações públicas, e ele tem que desenvolver um comportamento que não basta só estudar, ele tem que vivenciar outros ambientes, outras culturas, né, outras formas de ver o cenário. Então são 3 áreas que você pode atuar nos treinamentos da tua rede de franquias. E é aqui, Leandro e Daniel, não vamos nem falar de franquia. Vamos falar assim, são 3 áreas que você deve desenvolver dentro do teu negócio, dentro da tua operação. Né? E se você não é dono de negócio, dentro do teu trabalho. Primeiro, é aquela questão operacional, onde você tem que estar junto, corpo a corpo, tem que estar, a gente fala de sovaco, né? Tem que estar com o sovaco ali junto, né? Que é com o vendedor, que é com o operacional, que é com o pessoal de estoque, que é com o pessoal da rua, da calçada, e esse tem que estar em loco. Tem aquelas bases, né, que são as bases de estudo. Então você vai estudar sobre financeiro, você vai estudar sobre nomenclaturas, você vai estudar. Então a base de estudo você pode ser online, o YouTube, um bom podcast. Então você tem algumas ferramentas online, né, virtuais que te auxiliam. E tem aquelas de comportamento. Então, mas isso não é só sobre franquia não, tá? A gente está falando do teu trabalho, da tua empresa, da tua rede de relacionamento ou de um sistema de franquias. E tem o que é o comportamento. E esse comportamento, pessoal, não abram mão. Quem está nos ouvindo, eu digo assim, ó, busquem cada vez mais desenvolvimento de comportamento. Que normalmente é o quê? É você se deslocar, sair, fazer relacionamento, fazer network, fazer mentorias, fazer ambientes de desenvolvimento. E muitas das vezes totalmente diferente do que você faz hoje. Eu falo que o melhor conteúdo que eu busquei fora não tinha nada a ver com a minha formação acadêmica e muito menos com a minha profissão, com o meu trabalho. Foram conteúdos que eu busquei onde eu estou bebendo a minha água, né? Onde você vai beber a tua água? Onde é a fonte da tua água? É justamente nas fontes onde você menos espera, onde você vai buscar aquele lugar onde não é habitual para você. Você tem que sair da tua zona de conforto.
E eu acho que isso é crucial. Então, quando eu falo de treinamentos, Leandro, respondendo a tua pergunta, é como desenvolver. Primeiro, entendendo que são 3 pilares diferentes. E que esses 3 pilares exigem ambiente diferente, conteúdo diferente e metodologia diferente. Com base nisso, você entende qual que é o conteúdo mais necessário para o teu negócio, mas sempre atuando nesses 3 ambientes em metodologias diferentes. Começa por aí. Interessante. E dentro da tua rede, você faz muito treinamento de vendas ou você acaba olhando mais para o atendimento de quem está na frente da loja atendendo o consumidor? Como é que você lida com isso na tua rede especificadamente? A minha rede ela tem uma particularidade, né? Porque o nosso negócio ele tem um funcionário só, por turno. Então só tem uma pessoa trabalhando naquele turno. Então ela é uma operadora. É uma pessoa que faz o atendimento, faz a preparação do produto e a entrega do produto. Em paralelo a isso, nós temos um sistema de autoatendimento. Então, é um sistema que ele busca fazer a venda por si só. Mas, é claro, eu acabei de fazer um workshop, eu faço bastante, né? Treinamento. Você responde a pergunta, você faz também bastante. De venda? Sim, de venda, mas muitas das vezes eu não tenho esse título, treinamento de venda, né? Por exemplo, eu fiz um workshop esses dias em Porto Alegre para 85 colaboradores das operações. Então, eu fui para lá um domingo, nós fizemos um workshop, cerca de 6 horas, de atendimento. E eram com os operadores. É aquela pessoa que é responsável por fazer a venda, que é quem faz o café, certo, atende o cliente, tem que fazer a venda. A gente não chamou de workshop de venda, a gente chamou de workshop de atendimento. Então, dentro da nossa metodologia, tá, Leandro, eu tenho uma metodologia que a gente fala que se a gente seguir aqueles passos do atendimento, a venda acontece no seu grau máximo. Então, o grande ensinamento que eu tento trazer nesse treinamento, por exemplo, é como o teu atendimento, levando em premissa 5 elementos que a gente desenha, te entrega o teu grau máximo de venda. Porque muita gente não quer ser vendedor. Eu não sei se vocês, né, se deparam com isso. Se eu comprar... Todo dia. Né, Dani? As pessoas não querem ser vendedor. Cara, eu tenho, só pra vocês, eu vou falar aqui, não porque mas é só, eu fiz 2 faculdades, pós-graduação, mestrado, e o que eu sou hoje? Eu sou vendedor, gente. Sabe? Eu sou vendedor, a coisa que mais me trouxe resultado na minha vida foi venda. Nunca um mestrado, nunca trouxeram tanto resultado como uma venda. Mas as pessoas têm uma certa repulsa imediata. Por exemplo, no nosso ambiente, nós desenvolvemos baristas. É uma formação muito nobre. Eu sou um barista também, eu sou formado barista. É uma profissão incrível, ela é terapêutica, né? Eu digo que é uma profissão terapêutica. E nossos baristas, muitas das vezes, não querem ser vendedor. Porque existe um problema, um bloqueio, né? Uma estigma chata de que vendedor é aquele cara que fica empurrando, que fica incomodando, que fica importunando as pessoas. E é justamente isso que eu falo no meu treinamento. Não é isso. Venda é saber falar o que você faz. Então, se você fez um bom treinamento, um bom café, simplesmente fala isso. O nosso croissant vem da França, a gente importa da França. E o que eu ensino para meus baristas é o seguinte: você não tem que vender croissant. Você só tem que falar o seguinte: eu importei esse croissant da França para você, você não vai provar? É só isso, sabe? Poxa, eu importei, mandei vir da França num container, e é verdade, de fato, eu acabei de assar ele. Ele tá fresquinho, tá maravilhoso. Você aceita provar esse croissant? Então, a venda é falar o que você faz de melhor. É isso, é venda. Você não tem que mentir, você não tem que empurrar, você não tem que incomodar. Cara, fala o que você faz de melhor. E é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter o grau máximo da venda, o melhor aproveitamento da venda daquele cliente, e ele vai ter a melhor sensação possível. Eu não tenho dúvida disso. Pô, interessante, cara. E a gente escuta isso todo dia, inclusive o nosso podcast chama Papo de Vendedor, justamente como um manifesto, né? Porra, quantas vezes eu e o Daniel não escutamos assim, lá vem o Daniel com esse papo de vendedor aí, como se fosse algo pejorativo, como se fosse uma crítica, sabe, uma ironia e tudo mais. Quando a gente vê outras profissões, né, o engenheiro, o advogado, o médico, eles, puta, papo de médico, hein? O médico não se sente mal, não é uma crítica. Não. Então, realmente, assim, eu entendo que a gente tem muito amador no nosso mercado, né, Dani? Muita gente que empurra pro cliente, que ele não pensa no cliente, ele pensa no bolso dele, na comissão dele,
Então a gente entende por que existe o estigma do vendedor, né? Eu acho que o grande erro, Leandro, quando eu falo com o vendedor, eu falo muito com o vendedor, eu tenho alguns acessos, assim, então eu sempre estou em ambiente onde a gente fala de desenvolvimento, de treinamento. E o de vendas é um que eu permaneço bastante. E eu sempre vejo o vendedor tentando, né, e esses vendedores, né, com estigma, com características erradas, o que eu vejo onde eles erram, né? Quem sou eu para dizer, né? Mas onde eu vejo que está o desfalque, o desalinhamento, é quando eles tentam gerar vantagem superior a quem está do outro lado da mesa. E a venda não é isso. Não é quem tem o braço mais forte, o melhor argumento, ou quem é mais forte na guerra ali. A venda é você gerar um bom senso comum sobre as partes estarem em comum acordo sobre o benefício daquilo que está na mesa. Exatamente. E muitas vezes se esquece isso. As pessoas acham que não, quem leva a maior fatia é quem tem um braço mais forte para puxar mais a corda. E não é isso, cara. A venda é você entender que tem algo em comum entre todos e que todos se beneficiam com aquela transação. É colaboração. Quando não é assim. Colaboração. Eu te ajudo quando não é. Problema, você me paga por isso, a gente fica amigo, fica todo mundo numa boa, eu como um croissant gostoso, tomo um café gostoso, pago, muito bem pago, tá tudo certo, cara. É isso aí, né? É isso aí. Ninguém perdendo, né? Tá tudo certo, tá todo mundo ganhando. Suprimos necessidades, né? Eu supri a tua necessidade de comer algo, você supriu a minha necessidade de gerar receita, de pagar a minha estrutura. E é assim que a gente tem que pensar. Nunca pensar que a vantagem ela é desproporcional. Exatamente, Houston, perfeito, cara. E a gente tem uma última pergunta aqui, já, né, finalizando o nosso episódio, mas é uma pergunta muito importante, né? Como avaliar o sucesso de uma franquia e garantir o seu crescimento contínuo? Boa. Quando a gente fala em franquia, a primeira imagem que me vem, porque eu fui buscar a franquia lá, quando eu não entendia nada de negócio, nada de venda, era só um acadêmico, né? Alguém que trabalhava no serviço público como militar, e a primeira coisa que eu fui buscar era garantia de resultado. Qual que é a chance de dar certo? Então, as primeiras bloqueios eram o que existe aqui nessa franquia que eu garanta que eu não perca tudo que eu tenho, que é pouco. Né? Então, existe uma necessidade de garantir algo dentro de uma franquia. E quando você me pergunta como avaliar se aquela franquia gera resultado, gera sucesso, ou se ela está indo bem, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: alguém garantiu alguma coisa? Porque se alguém garantiu alguma coisa, tá errando já. E sabe que tem uma coisa... Tava, né, vendo coisa de franquia na internet e tal, e tava assim, né, e é justamente as pessoas, elas querem isso, né, as pessoas, elas tentam garantir, porque se você não garantir, eles vão para quem garante, né, tipo, minta para mim que eu gosto, né, e daí tem essa ela custa 500 mil, né, a taxa de retorno é de 12 meses, faturamento R$283.500 mensais. Mas como até 500 reais, só falta centavo, como que a pessoa sabe que eu vou faturar isso, cara? Qual que é a garantia que eu vou faturar isso, que em 12 meses eu vou ter meu dinheiro de volta? Se eu não aparecer na loja, se eu não fizer porra nenhuma, vai faturar isso daqui, cara? Isso é completamente ilusório, cara. Completamente... E aí, quando me perguntam assim, como avaliar, né? Se tá indo... A primeira coisa que eu falo, cara, foi garantido algo? Porque se foi garantido algo, tá errado. Não tem como garantir. Eu costumo dizer, eu faço uma vídeo, quando o pessoal da expansão ali tá vendendo franquia, vamos dizer que vocês dois são candidatos à franquia. Vocês estão com um contrato para assinar e pagar amanhã a taxa de franquia. Quando isso acontece, eu peço uma videoconferência com vocês. Normalmente eu faço essa videoconferência 1 a 2 vezes por semana. Em cada videoconferência tem em torno de 10 pessoas, de 8 a 12 pessoas, que são candidatos à franquia, que estão ali em fase de tomar a decisão final, que é assinar o contrato. Ou seja, já sabem tudo sobre o negócio. Eu fico cerca de 1 hora conversando com o pessoal. Eu abro o microfone, a gente fica ali batendo papo, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte: cara, não existe garantia. Não compre essa franquia se vocês acreditam que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, e que ela vai dar certo de qualquer jeito. Eu falo assim, e é uma coisa que eu até brinco, mas é verdade. Se eu tivesse achado um formato de montar uma franquia onde vocês dois são diferentes, já comece, porque vocês estão em cidades diferentes.
Vocês têm educação diferente, formação escolar diferente, familiar diferente, rotinas diferentes. Como é que eu vou garantir? Aí eu falo o seguinte, e normalmente nessa vídeo é muito legal, porque sempre tem gente de estados diferentes, às vezes Nordeste, às vezes tem uma pessoa mais idosa, mais velha, uma mais nova, uma com faculdade, outra em faculdade. Imagina se eu tivesse criado um sistema que garantisse sucesso. Eu não estava aqui hoje, eu estava palestrando lá na ONU, né, mostrando para todo mundo o que eu inventei, que isso não existe. E é isso que eu falo. Então, Leandro, eu costumo dizer o seguinte, como ter certeza? Primeira coisa, quais são os níveis de promessa? Porque se as promessas estão pautadas em garantias e em perfeição, não tem. Incondicional, né? Tá errado. É suor. Franquia que dá certo é franquia que sua. Franquia que dá certo é franquia que está o tempo todo pensando no futuro, que está o tempo todo pensando em como desenvolver diferente as pessoas. Tem que desenvolver diferentes pessoas. Franquia que quer padronizar tudo não consegue dar resultado, dar certo. Franquia que fala o seguinte, não, você tem, como é que vende? Eu fiz ontem mesmo um vídeo com cerca de 8 franqueados abertos operando. Eu fiz ontem à noite, fiquei até 10 horas da noite com eles. E aí quando a gente começou a debater, discutir algumas situações, né, vários cenários, várias coisas, tal, bem bacana, um papo muito legal. E aí, daquele momento eu peguei e falei assim, gente, tá muito legal esse papo, que são pessoas diferentes, mas eu quero um papo individual com cada um de vocês. Porque eu sei que individualmente eu consigo desenvolver cada um de uma forma diferente. Então o que eu estou falando para vocês aqui é genérico, é geral, mas a venda que está acontecendo, uma delas é da cidade de Maringá. O jeito que você vai vender em Maringá é diferente do jeito que você vai vender em Ribeirão Preto, né, que era o caso que estava ali, franqueadas diferentes. Por quê? Porque no Maringá você está numa avenida muito movimentada, tem um hospital na tua frente, tem uma academia do lado. Já em Ribeirão Preto você está num bairro mais residencial, não tem tanto movimento de carro, as pessoas estacionam na rua, você vai vender diferente. Então, Leandro, franquia que funciona é franquia que percebe que cada caso é um caso, que cada franqueado é um franqueado. Franquia que entende quem é o franqueado. A franquia que dá certo é aquela que sabe que o Wilson foi militar, tem uma filha pequena, a esposa é sócia dele, que ele saiu lá do Acre, que mora sozinho na cidade. Sabe? A franquia que funciona é essa, é que sabe quem é o seu cliente. Tem uma questão de flexibilidade também, Wilson, ou não? Muita, tem que ter, muita. Tem que entender. Para começar, eu não posso ter uma tabela de preço única. É claro que a gente tem maneiras de regular, maneiras de padronizar alguns ambientes, mas eu não posso acreditar que é o mesmo preço que eu pratico em São Paulo vai ser em Sorocaba, ou que vai ser em Curitiba. Eu não posso acreditar que a forma que eu treino um colaborador em Curitiba é o mesmo que eu treino em São Paulo. Eu tenho que entender essas variações. Os elementos de franqueabilidade que nós falamos lá no início da conversa está relacionado a isso. Hoje, na Mais Um Café, eu tenho o mesmo produto em todo o Brasil. Por que isso? Porque eu penso muito bem antes de botar um produto. Então, antes de colocar um produto, eu não posso colocar um produto só porque eu acredito que ele vai funcionar. Eu tenho que entender, se eu quero ter ele único no Brasil inteiro, eu tenho que saber se ele atende o paladar único do Brasil inteiro. É claro que eu vou ter variações. E vai chegar o momento agora que a gente vai desenvolver, por exemplo, produtos regionais. Por quê? Porque chegou no momento da empresa de se pensar nisso. Tem regiões para pensar em uma coisa mais nichada. É isso. Por quê? Porque agora eu expandi o suficiente em cada região a ponto de gerar negociações de fornecedor, negociações em marketing, negociações em treinamento, para facilitar uma abordagem mais regional. Então, a franquia que funciona, primeiro, franquia que não para, franquia que cresce. Se a franquia não está crescendo, ela não está funcionando. Tá? Franquia que dá suporte, franquia que entende do que está falando com áreas. O meu departamento comercial, pessoal, é o menor da empresa e o mais pobre. Essa é uma premissa do nosso negócio. Aqui, a nossa franqueadora foi considerada pela ABF em 2022 a que mais cresceu no Brasil. A franquia que mais cresceu no Brasil, e todo mundo que vem aqui fica impressionado quando conhece a nossa estrutura, os franqueadores de fora. É a menor sistema, o menor departamento é a expansão. E o departamento que menos investe dinheiro é a expansão. Vocês têm uma ideia? Franquia que funciona é mais ou menos isso. Para cada vendedor que eu contrato, eu tenho que ter 13 novas contratações.
13. Caramba! Olha só que louco isso. Do restante do time. Porque cada vez que eu contrato um vendedor, eu tenho que ter 13 pessoas que vão dar suporte para aquela venda que ele fez. Porque se ele vender uma franquia, eu tenho que ter mais um arquiteto, eu tenho que ter mais uma pessoa para escolher ponto, eu tenho que ter mais uma pessoa para ajudar no marketing, eu tenho que ter mais uma pessoa para fazer consultoria dela depois que ela abrir, para ela ir lá inaugurar a loja dela. Então, para cada vendedor, eu preciso de 13 novos colaboradores. Caramba, bicho. Essa é uma análise de uma franquia que funciona. Então, são tudo isso, sabe? É o quanto que você está desenvolvendo o teu sistema de expansão, mas o quanto você está desenvolvendo o teu sistema de suporte. O quanto que você está... Hoje, o que a gente investe... Hoje, o nosso investimento em mentoria para o sistema de suporte é muito superior a outro tipo de departamento. Então, são essas características. A primeira coisa que eu odeio, gente, promessa. Promessa de perfeição, promessa de sucesso garantido. Fujam disso, que isso não existe. Como você trata esse tipo de objeção, Wilson? Porque tem muita gente que vai para modelo de franquia porque quer isso, né? Eu vou abrir um negócio próprio, eu vou contratar um modelo de franquia porque daí é certeza que vai dar certo. Né? O cara ele vai por lá achando que vai ter mais facilidades. É lógico, tem a padronização, tem toda a transferência de know-how já de forma processual pensada, né? Mas você vai ter que trabalhar igual, né, cara? Você só você tá pagando ali a taxa de franquia para que venha uma coisa mais... para que você não tenha que desenvolver tudo do zero. Mas a quantidade de trabalho é a mesma para os dois lados, não é isso? É isso, Daniel. E assim, quando você fala isso, tem gente que vai embora. Tá tem tudo bem. É melhor que vai. Nessa vídeo que eu faço ali, que eu boto de 8 a 12, normalmente 4 só que fecham. 4, 5. Já é um afunilamento, já é uma peneira já. Porque, gente, eu sou muito franco. Ali eu não falo de negócio. Ali eu não falo de cláusula de contrato, de números. Eu começo a vídeo falando o seguinte, pessoal, não tô aqui para falar de negócio, de contrato, de números, de coisas da franquia. Porque vocês já estão falando com os vendedores, com o pessoal de expansão há muito tempo. Eu tô aqui para falar o seguinte, será que a gente vai poder trabalhar junto? E eu começo a contar a minha história de franqueador, enfim, eu trato algumas coisas, tiro algumas dúvidas, mas eu falo exatamente isso. Se você acredita que não tem que trabalhar, não fecha franquia. Se você acredita, a minha operação não tem espaço para você estar lá dentro. E ele vai só um barista. Wilson, isso que é o pior, né? Ele vai comprar uma franquia ainda, né? Ele tá decidido a comprar uma franquia. Capaz que ele compre uma franquia de café em outro lugar para não trabalhar e ele vai quebrar. Eu tenho uma marca concorrente que fala que não cobra royalties. Se você não cobra royalties, essa é a promessa de que jeito? De que jeito você vive? De luz? Não cobra o royalties, mas tá ganhando no produto. Então fala, eu vou ganhar no produto. Não, mas também fala que não, também não ganha em produto. Cara, então, pelo amor de Deus, não vai funcionar. Onde? Começa por aí. Você começa, você se engana porque você aceita ser enganado, né? Porque você quer uma vantagem. Então você não quer, aquela coisa da venda que eu tava falando. Você não quer pagar royalties, aí você vai para uma franquia que não quer pagar royalties. Você quer pagar menos na taxa de franquia, aí você vai para uma franquia mais baratinha. E aí o cara fala que vai dar certo e você, opa, eu quero. É porque tá querendo gerar uma vantagem que não existe. Venda, é o que eu falei, é compartilhar de um mesmo item que faça bem para as duas partes. Então eu vou ter que trabalhar como franqueador, eu vou trabalhar pra caramba. Mas você como franqueado também, me ajuda, trabalha também. Trabalha pra caramba junto comigo, entendeu? Eu vou ter dificuldades, você também vai ter. Então vamos dividir esse negócio inteiro aqui, vamos fazer como cada um com suas responsabilidades, com seu know-how, com seu conhecimento e expertise, mas cada um com seu nível de participação. Acho que é isso, sabe? E não tem por que fugir disso. Não tem por que fugir disso. E quando eu falo isso para as pessoas, mas você fala isso na vídeo, eu falo, o cara tá com contrato, com data para assinar. O cara tá com contrato, data para assinar, Daniel, eu pego e falo assim, não compra se você não... Sabe o que eu quero? Que você vira o meu cliente e vai tomar um café comigo, mas não compra a minha franquia. Entendeu? Porque não é porque ela é pequenininha, não é porque ela é fácil, porque ela tem um sistema autônomo de gerenciamento, ela não tem espaço para você lá dentro, que significa que você não tem que fazer nada. Não. Entendi. Entendeu? Não é por isso. Cara, que sensacional, meu. Sensacional. Olha, Dani, baita episódio, hein, cara? Baita episódio. Aprendi demais, Houston. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Espero marca, né, Leandrão? A gente já toma mais um café com frequência.
né? Somos fãs. Que 10, pessoal. Que 10. Eu fico feliz demais pelo convite. Eu espero mesmo ter contribuído de alguma forma que agregue a cada um de vocês e a quem está nos ouvindo, porque eu digo, pessoal, não tem como gerar mais resultados se não for com venda, se não for com treinamento. Vocês falaram da RD, eu sou cliente, eu uso a ferramenta. Boa, e acho que é o seguinte, é quando você está numa atmosfera, num ecossistema, onde você entende que você precisa desenvolver, precisa conversar com as pessoas, precisa escutar, e principalmente vai passar por dificuldade em todos os cenários. Todos, faz parte, né? Não dá para ser um empresário, né, cara? É inerente, né? Não tem como. O vendedor leva o não. Transparente, né, Wilson? Se você não consegue ser transparente com o cara que vai comprar a sua marca, como você vai se relacionar com ele depois, né? Ele vai te cobrar de promessas que você não consegue cumprir. Aí entra toda a história do porquê existe o estigma do vendedor, né? Porra, mas você falou que tal coisa eu comprei por causa disso. E aí, como é que fica, né? Depois que o cara já tem a sua marca estampada lá e tá insatisfeito, né? Sabe uma coisa legal? Sabe uma coisa legal sobre isso aí, Daniel? Sobre o nosso vendedor? Nós não temos vendedor externo, né? Foi uma opção nossa que o vendedor fosse interno. E o que acontece? O vendedor nosso que tá aqui, quando ele te vende uma franquia e você vai vir para o treinamento depois de um mês, né? Depois de alguns dias você vem para cá para o treinamento. Ele tem que estar aqui te esperando, porque a primeira pessoa que ele vai ver, vai cumprimentar, apertar a mão, vai ser do vendedor. Porque normalmente a venda acontece à distância. Então ele vai estar aqui às 8 horas da manhã esperando você no dia do teu treinamento. Ele vai dizer, Daniel, tudo bem, cara, agora pessoalmente aqui apertando tua mão, cara, seja bem-vindo. Aquilo que eu te falei, que eu te vendi, vai começar a acontecer agora aqui dentro. E se não for dessa forma, eu tenho meu telefone, me liga e me procura porque eu sou responsável por isso. Né? Então, é isso. O vendedor tem que estar cara limpa para entregar. Sensacional, cara. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Baita episódio, Wilson. Parabéns aí pela tua trajetória. Muito legal. Cara, desejo para você aí muito sucesso aí, que a Mais Um Café cresça e que a gente possa tomar bons cafés aí, espalhado pelo Brasil todo, cara. Obrigado, meus amigos. Eu agradeço, deixo aqui o convite para vocês, quando estiverem por Curitiba, venham me visitar aqui na sede da Mais Um Café. Vai ser um prazer enorme ver vocês. Quem está nos ouvindo, por favor, frequente as nossas lojas, experimentem nosso produto, conheçam os nossos franqueados. Eu tenho certeza que vocês todos vão ser muito bem recebidos, vão adorar o nosso produto e, se possível, me chama, me marca ali, que eu adoro interagir com vocês todos. Nossa audiência tem como principal combustível o café, tenho toda a certeza que o vendedor que é vendedor precisa de café. Tomar café. Exatamente. Que maravilha. É isso aí. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tem um link aqui na descrição com o Instagram do Wilson para você entrar em contato. Manda mensagem lá, te conheci pelo Papo de Vendedor e tudo mais. Quero tomar café, quero conhecer o Mais Um Café. E vai ser legal trocar essa experiência. Tamo junto? Daniel Mestre, considerações finais, meu amigo. É isso aí, né? Você que acabou de escutar esse programa, entra lá no @supervendedores, manda uma mensagem pra gente, críticas, sugestões, xingamentos, pergunta pro Clínica de Vendas, né? Esse programa é construído de vendedores para vendedores, então a gente conta muito com a participação de vocês para a gente construir um programa sempre rico em informações. Exatamente. E semana que vem temos um episódio sobre as atualizações do LinkedIn e como a gente pode prospectar, abordar, vender mais através do LinkedIn, essa que é a principal mídia social para quem faz vendas B2B. Vamos trazer uma convidada muito querida, uma amiga nossa, para falar sobre o tema aqui. Então, se você não está inscrito aqui no Papo de Vendedor, já vai lá, assina, tanto no Spotify quanto em todas as outras plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, todos os lugares que toca. Alexa agora toca podcast do Papo de Vendedor. Fica à vontade para você se inscrever e receber gratuitamente a notificação quando a gente lança, a plataforma vai te mandar uma notificação ali, onde você preferir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!